O Como Você Faz de hoje recebe um especialista em criatividade, inovação e tecnologia. CIO da Escola do Caos, autor de Criatividade, Algoritmo Humano, co-apresentador do podcast Caos Corporativo e um dos principais palestrantes do futuro do trabalho e aprendizagem organizacional no Brasil. A sua missão? Transformar a forma como as empresas aprendem e inovam, integrando a inteligência artificial e as experiências personalizadas. Ele acredita que o fluxo do trabalho não está na substituição humana, mas na simbiose entre tecnologia e potencial criatividade. Vamos explorar como a inteligência artificial impacta a criatividade, como dados podem ajudar ou atrapalhar decisões estratégicas e quais habilidades serão essenciais no futuro. Felipe Bragato, seja muito bem-vindo ao Como Você Faz. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Felipe, para a gente começar, fazer 5 perguntinhas para respostas rápidas. Bora. Né? O que a inteligência artificial ainda não consegue fazer que você gostaria que fizesse? Olha, eu, inclusive, essa é uma vontade, porque se tivesse como entrar na fila, eu já estaria. Viver durante um bom tempo, que seja permanente. Viver para sempre. Eu falo sempre, se alguém tiver lá, se tiver que levantar a mão para falar, eu quero implantar o chip, quero fazer teste, é comigo mesmo. Levanta a mão não, senão o homem que puxa lá primeiro. Então eu acho que ela ainda não consegue fazer esse controle biológico, mas vai conseguir. Mas eu queria que ela já fizesse. Eu sou ao contrário, eu adoraria que a inteligência artificial ganhasse um bracinho ou 2 e começasse a passar roupa. Mano, como isso seria bom! Pior que, ó, sabe que saiu agora um robozinho que consegue lavar, passar, dobrar. Ainda não tá aqui, ele tá em teste, mas já tem. Ah, eu vou ser o primeiro a comprar, viu? Lavar não ligo não, mas passar roupa, caramba! Olha lá. Um hábito diário que melhora a sua criatividade. Olha, eu sou uma pessoa muito eclética, então eu gosto de consumir bizarrices. Como assim bizarrice? O que é bizarrice? Depende. Muito amplo. Muito amplo. Mas assim, eu vou nos streamings da vida, eu vou assistir coisas trecheiras mesmo, vou assistir coisa ruim, coisa que tem boa crítica, que tem crítica ruim, crítica boa, eu vou assistir coisa antiga, coisa que saiu do streaming e às vezes só está em outras plataformas, que às vezes você precisa, putz, eu preciso pagar por esse filme. Vou assistir, vou ouvir música ruim, tudo. Tudo que for diferente do meu repertório ali, que é muito flat e tudo mais, eu gosto de consumir. Então eu vou da Anitta até o francês ali. Eu vou assistir um filme francês, documentário da Anitta. Tá tudo certo. Que legal, gostei da ideia. Qual é o maior erro que uma empresa pode cometer ao tentar inovar? Eu acho que o maior erro da empresa é tentar inovar dentro de um mercado que ela não conhece. Então, eu acho que querer... Não tenta reinventar a roda, né? E não tenta se você vai para um lado, às vezes você tenta remar para um lado que tipo, não é para você. Então, eu acho que as empresas erram quando ela tenta se enfiar onde não conhece. Uhum. Cara, não conhece. Pega o seu e vai fazer bem feito. Faz um arroz com feijão bem feito. Ah, perfeito. Não, arroz com feijão é fantástico, cara. Faz um... Aprendeu, tá fazendo direitinho. Aí põe um molhinho, põe uma misturinha de mais. Aí você começa a gourmetizar o arroz com feijão e tá tudo certo. Mas não vai inventar, vou fazer estrogonofe agora. Cara, você sabe fazer arroz com feijão, que você vai se meter no estrogonofe. É, isso aí, verdade. É verdade. Um livro ou filme que mudou sua forma de pensar? Cara, essa é uma pergunta que já me fizeram e que eu já respondi de outra forma. E agora, assim, eu acho que eu passei por muita coisa, assim, nos últimos 2 anos e eu assisti esse filme de novo, que eu já assisti 19 vezes. Eu falei, cara, é esse filme que mudou a minha vida. Que filme é esse? Pois é. E assim, todo mundo fica, nossa, mas achei que você fosse falar um filme ou um livro de tecnologia ou de criatividade e tudo mais. Mas é um filme que te leva um pouco mais do autoconhecimento, assim, que é Comer, Rezar e Amar. Sim. Então, é um filme, pra mim, que toda vez que eu assisto, eu tenho algo diferente de aprendizado com ele. Legal.
Eu achei, pô, legal. Eu nunca assisti um filme tantas vezes assim, mas tem aquele filme que a gente gosta mais e que se identifica. Esse é o meu comfort movie, assim, mais, sabe? assim. É o que eu gosto, eu falo assim, eu preciso assistir. Eu assisti agora, depois de 1 ano e meio que eu não assistia ele, eu assisti de novo. Eu falei, vamos ver qual é o impacto dele agora. Pois bem, é outra coisa agora. Teve outra visão. Uhum. É igual a gente pensa, o pessoal fala que acontece muito isso com livro, mas filme também acontece. Sim, também. Acontece sim. E se tivesse que explicar o conceito de inovação para uma criança, como você faria? Bom, para criança, aí eu precisava de um vocabulário também que ela conseguisse entender, né? Sim. Então, a depender da idade da criança, eu ia falar para ela o seguinte, ó, a gente vai inventar uma brincadeira nova, com os mesmos brinquedos, e nós vamos convidar outras pessoas para brincar. Então, você tem que inventar coisas novas com os mesmos brinquedos que você tem. E aí a gente vai conseguir uma brincadeira diferente e vai conseguir convidar outras pessoas para brincar junto. Perfeito, isso é inovar. Isso é inovar, é perfeito, ótimo, perfeito. Isso Quer fazer algo diferente e gerar valor. Gerar valor com a é mesma você coisa que agregar. você tem. Exato. Com a ferramenta que você tem, perfeito. Não precisa inventar, né? Não precisa criar um iPhone para inovar. Não. Aliás, ele não fez isso. Ele pegou um monte de coisa que ele já sabia que existia e fez. Ele foi criativo. É uma criatividade. Foi. Gerou valor. Sim, foi uma claro. inovação, mas não foi uma inovação completamente disruptiva, né? Exato. Não, mas inovar, pô, uma baita de uma ideia. Agora, para a gente aprofundar mais, sim. A Escola do Caos, ela trabalha com inovação e cultura organizacional. Como surgiu a curiosidade pela inteligência artificial e análise de dados? Pois é um pouco curioso, assim, porque eu sou designer de formação, né? Designer gráfico, e aí eu fui me especializar em neuroeducação, e eu falei, bom, eu acabei que eu sou bichinho de consultoria, eu gosto de educação corporativa, eu gosto do ensino-aprendizagem, e aí eu trabalhei com isso durante muitos anos da minha vida. Mas há 5 anos atrás começou essa onda de IA, né? E aí começou uma coisa mais, uma tecnologia ali diferente e tal, que estava impactando já os criadores, os artistas e tudo mais, e eu fui olhar um pouquinho mais a fundo para entender, tipo, como é que isso vai me impactar. Eu, como um bom capricorniano, falei, eu preciso me planejar para isso. Perfeito. Então, para eu conseguir me planejar, eu preciso entender sobre ela. E aí fui pesquisar um pouco mais, gostei, vi do que ela estava fazendo, ao invés de me impactar negativamente, me impactou positivamente, e aí eu comecei a ver qual era o potencial dela para trazer também inovação para dentro do que eu já tinha conhecimento. Então, ok, eu trabalho com design, mas eu trabalho dentro da educação corporativa. Como é que eu vou trazer a inteligência artificial, então, para o meu benefício no uso de dados, na criação de diferentes experiências, na agilidade, otimização. Então, a tecnologia entrou na minha vida de um jeito que era para impactar negativamente, né? Porque era para, enfim, entender como é que isso ia me afetar, o que eu tinha que fazer com a minha carreira. E, por fim, eu fui me especializando junto com o que eu já tinha, né, de background. Eu fui me especializando para conseguir trazer a tecnologia a bordo e gerar inovação com isso. Não, impacta pra caramba, cara. Impactou. Tanto é que você mudou. Né? Você fala uma coisa que eu acho que é bem legal. Pô, nós estamos falando de 5 anos atrás. Sim. Né? O quanto que ela surgiu hoje, você vê as grandes empresas ainda buscando saber o que elas podem fazer com a inteligência artificial, né? O quanto está surgindo isso agora. Empresas especializadas e tal, deu um grande salto nisso. 5 anos. Mas me chama a atenção como muitas empresas, pessoas, cara, não deram essa bola toda para o que ela vinha fazendo, né? Para se preparar, para estar colocando. Hoje já está. Né? Tem muita empresa, cara, empresas grandes, com capacidade de já ter se preparado para isso, ainda hoje estão engatinhando. Estão negando, né? Negando. Acho que tem muita empresa, eu trombo com muita gente, muita empresa, muita liderança que nega. Que tipo assim, agora não é a hora. Não é que agora não é a hora, agora já passou da hora. Sim. Porque todas as tecnologias que a gente teve ao longo da nossa evolução humana, a internet teve um baita de um impacto no mercado de trabalho, e aí a gente teve muita empresa negando, né? Então tipo, não, isso não pode, não, aqui não, vai me substituir, era a mesma história. E aí ela veio, né, muito mais rápido do que o ser humano, porque é uma tecnologia que tem mais capacidade do que o ser humano. Aí você fala, cara, agora a gente está com inteligência artificial, que é exponencialmente mais rápida do que a última evolução que a gente teve. Sim. Então agora você correr, você está no trem-bala, você já está atrasado.
Então, mesmo que você estivesse se preparando nos 5 anos, eu ainda acho que hoje, quem estava se preparando há 5 anos atrás, ainda assim não está no mesmo ponto que ela vai conseguir alcançar. Isso é verdade. E cada vez mais ela vai ser mais rápida. Então, quem ainda está negando, negar não vai fazer ela deixar de existir. E nem ela não impactar o seu dia a dia. Cara, tem uns 10 anos que eu escuto muito, a empresa tem que ser data-driven e tal. Muitas nem são ainda. Né? Eu fico imaginando elas com a inteligência artificial, porque não basta mais ser data-driven. Não. Você tem que pensar de uma forma como a inteligência artificial vai te ajudar antes das coisas, né? Eu estou do lado do estatístico, do cientista de dados. Pô, você vai lá, você tem várias técnicas de modelagem preditiva, e aí você hoje, vou dar um exemplo meio exagerado. Tá, você tem a regressão logística que funciona maravilhosamente bem para te prever as coisas. Cara, funciona bem pra caramba, super rápido, um monte de vantagem. Mas hoje eu já não me pergunto se, ao invés de ele antes tentar fazer uma regressão logística, para dar a resposta que ele quer, usar a inteligência artificial antes. Será que ela consegue te dar uma resposta antes? Melhor, né? Então tem que inverter isso. E esse delay que você está falando prejudica bastante isso. As empresas que estão preparadas para primeiro testar com a inteligência artificial, e ela nem sempre vai funcionar, cara, será que elas vão conseguir acompanhar as outras que já estão fazendo dessa forma? Porque eram empresas que já estavam um pouquinho mais antenadas ali, que é isso. Se a empresa conseguiu, de alguma forma, ser data-driven, pô, legal, porque dados é a base de tudo, né? Sim. Então, eles são a base. Ótimo. Porque agora, para a inteligência artificial, quem já tinha isso, vai ficar mais fácil. Sim. Quem não tem, vai ter que subir um degrau, vai ter que dar uma pernada aí, né? Porque vai ter que subir um degrau a mais ali, vai ter que ir pulando um. Porque o dado, ela não tem, como é que ela vai conseguir gerar informações, né, para a inteligência artificial trabalhar. Mas é possível. Não é para falar, é fim de mundo para as empresas. Nunca é. Sempre dá para correr atrás, fazer as coisas acontecer, isso não é problema, mas é um passo a mais, é uma correria a mais que vai ter que fazer. É um trabalho a mais mesmo que vai ter. Ainda falando da Escola do Caos, que vocês já mexem hoje com inteligência artificial e tudo, tem algum insight, algum projeto que vocês estão fazendo que você possa colocar? Tem. Hoje a gente já coloca a inteligência artificial, essa tecnologia, em basicamente todas as nossas entregas. Mesmo que ela não esteja aparente ali na entrega no dia a dia para o cliente, dentro da Escola do Caos a inteligência artificial já é institucionalizada. Então, absolutamente tudo lá, de alguma forma, passou por inteligência artificial. Seja no nosso sistema, seja na criação do visual, seja na criação de uma atividade, uma experiência, porque ela consegue trazer essa melhoria, fazer mais rápido. Então, absolutamente tudo passa por lá. Dentro do aplicativo, a gente já tem inteligência artificial, você já consegue interagir com o chat GPT lá dentro, né? Porque é a engrenagem da OpenAI, então tá lá dentro, e já é também curada, então você consegue perguntar coisas mais direcionadas ali dentro. Tudo passa, tudo. Agora, inclusive, a gente está numa onda de, poxa, é um investimento muito alto, às vezes, que você faz em bancos de imagem e tudo mais, para conseguir ter essa personalização para o cliente. Hoje, com a inteligência artificial, você tem 1/10, quando é de investimento, e você tem um resultado melhor. Sim. Mais rápido, mais assertivo e mais customizado do que você tinha no banco de imagens, por exemplo. Então, tudo, por mais que a pessoa não note, passou por inteligência artificial lá. Que legal. Pô, bom saber. Muito bom. Um baita de um exemplo para as outras empresas que dá para fazer e colocar em tudo, né? Dá para pôr. Porque às vezes a gente fica pensando que eu preciso pôr e eu já preciso mudar o meu DNA, assim. Calma, vai pelas bordinhas, vai devagar. Então, assim, onde você consegue na área 1, na área 2, na área 3, na área 4, como é que você consegue ir colocando lá dentro? E aí, aos poucos, você vai institucionalizando isso. Então, as equipes começam a ter aquilo como ferramenta. A hora que você tem isso como ferramenta, é mais fácil do que você ir top-down e falar assim, cara, agora é assim e tudo mais. Às vezes precisa, mas é mais fácil quando a galera já comprou a ideia. Sim.
Não, sempre. Né? Quando vem de cima para baixo é muito mais fácil. Mostrar o valor dela. Sim. Quando você mostra que, tipo, olha, você vai ganhar tempo, você trabalha menos com mais assertividade. Você já brilha o olho, né? Que você fala assim, poxa, que bom, não vou gastar um tempo agora que eu gastava 2 horas às vezes para fazer um negócio, agora eu faço em segundos. Eu consigo focar o meu tempo para o estratégico e para o criativo, que daí eu consigo gerar mais inovação, né? Exato. O cara para de fazer trabalhinho de robô e vai trabalhar naquilo que ele foi contratado. Exatamente. Né? Porque é normal você ver as pessoas trabalharem com robô. Né? Ela foi contratada para fazer A, ela acaba fazendo um monte de Azinho, Bezinho, não sei o quê, que é um monte de coisa de robô. E aí ela foca. Não, fantástico. Aí, a inteligência artificial, ela aprende tudo com o passado. Né? É generativa, ela vai lá, hoje ela cria fotos, textos, imagens, vídeos, mas tudo ainda presa no que ela aprendeu, né? É baseado naquilo que ela aprendeu. Ela não chega ainda à parte de inovar, de fazer uma coisa diferente. Você acha que um dia ela chega nessa parte de dar um salto, fazer a diferença? É que, assim, ao meu ver, a criatividade é muito diferente de originalidade. Sim. E eu acho que originalidade nem o ser humano tem. Originalidade é um conceito assim tão etéreo. Você fala assim, o que é original? Porque original, para mim, é um negócio que não tem absolutamente nada a ver com absolutamente nada do que a gente tem no passado. Só que se a gente é feito de repertório, por mais que eu vou inventar algo novo hoje, eu consumi algo lá atrás que me inspirou para isso. Perfeito. Então, assim, é original? Ah, mas é que isso daqui é diferente, porque lá não tinha tecnologia, agora tem, isso, lá não piscava, agora pisca. Cara, mas você se baseou em alguma coisa. Então, assim, criatividade para mim é legal. Você consegue fazer algo diferente de algo que todo mundo fazia de um certo modo. E a originalidade você cria absolutamente do zero. Né? Então, eu acho que a máquina em si, ela consegue ser criativa também. Eu acho que esse papo já rolou de tipo, putz, a máquina nunca vai conseguir ser criativa, a inteligência artificial não vai conseguir ser criativa. Eu acredito que ela consegue ser criativa, eu acho que ela se baseia muito no que a gente tem de viés, de repertório, de tudo que a sociedade produz, mas em termos de originalidade, ainda não consigo responder se ela vai conseguir ser original. Porque eu acho que nem o ser humano consegue ser 100% original. Não, 100% não. Você acha que, falando assim, eu acho que sempre tem aquele 1% da originalidade, você coloca uma coisa nova, você mas sempre tem que ser baseado. Né? Você dá ali seu DNA e tudo mais, mas falar com o negócio, isso aqui é original. 100% não vai. Mais difícil. Eu acho que nem a roda foi, porque o cara ele via um quadradão, depois ele viu alguma coisa mais arredondado, meio oval, e foi pensando, se baseou em algo. Então, para mim, eu acho que ela consegue gerar criatividade, consegue inovar, mas é isso, como todo mundo, como todo ser humano faz, que é baseado num repertório, ela tem um repertório, só que ela tem um repertório muito mais vasto do que a gente. Sim, então você acha que um dia ela vai chegar a conseguir inovar? Ah, vai. Vai. Com certeza. Os amados do céu, cara, eu não sei se eu quero isso não. Olha, tem notícias aí que às vezes é para gerar buzz, né? Mas que essa semana eu compartilhei com o meu time que estava escrito lá que anunciaram um alerta de que uma inteligência artificial conseguiu se autorreplicar, tipo fazer algumas coisas ela mesma pedir para outra inteligência artificial fazer. Sim. O que é um perigo, né? Porque daí você começa a ter uma autonomia robótica. Isso. E aí pode perder o controle e aí ser dominado mesmo e acontecer o tal do robocalipse que se fala. Mas muita notícia a gente precisa tomar cuidado, precisa dar uma filtrada. É muita gente que só quer o like, sabe? Então precisa averiguar antes. Eu acho que isso até é possível, que a hora que você junta algumas técnicas de inteligência, de modelagem estatística, você consegue falar, agora você faz isso, uma manda na outra. Isso eu acho que é possível, é que tem que ver o quanto que ele está querendo dizer com ela fazer isso aí. Né? Eu acho que no sentido desse buzz que saiu especificamente, era muito mais em questões de ter consciência. E aí, consciência é muito humana, né? Então é um pouquinho mais evolução ali. Bastante. Então acho que aí tem um caminhozinho ainda. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê também de inteligência artificial para às vezes não assustar à toa. Verdade. E o quanto a inteligência artificial pode ajudar a gente na nossa criatividade? Olha, para mim, assim, experiência própria, ela amplia muito do nosso repertório.
A gente precisa de toda essa base, né, para a gente conseguir gerar coisas novas, para a gente conseguir ser criativo, fazer coisas diferentes. E por mais que a gente consuma coisas diferentes no dia a dia, que a gente acesse diversas pessoas, que faça brainstorm e tudo mais, você nunca na vida, nem que você usasse 100% do seu cérebro, você conseguiria chegar perto do que uma inteligência artificial tem de potencial. Sim. Então ela acessa, imagina, ela está acessando a base humana, né? Ela está acessando o planeta, do que o planeta pensa. E a gente não consegue acessar, imagina. Não tem condição. Milésimos disso do que ela consegue. Então, ela ajuda a ampliar teu repertório. Então, ela consegue te dar um pouco mais de potencial criativo. Ela potencializa realmente. Mas, também tem aquela questão, né? A pessoa, às vezes... a pessoa que é preguiçosa vai ser preguiçosa com qualquer ferramenta. Isso é verdade. Né? Então, assim, se for a inteligência artificial, se for o amiguinho, amiguinha, ele vai dar um jeito de usar algo para ser preguiçoso ou preguiçosa. Verdade. Então, a inteligência artificial vem para ajudar. Quem quer ajuda. Sim. Porque quem quer, dar bypass e enganar alguém e não fazer, vai usar dela também. Então é como você usa. Acho que ela ajuda na criatividade nesse sentido de ampliar o repertório. Não, concordo. E aí, pegando o ganchinho ali do que você falou, a gente também tem que tomar o cuidado para a gente não ficar preguiçoso e dar todo o trabalho para ela. Né? Esse eu acho que é uma grande preocupação nossa, né? Porque a gente tende a ser também, a fazer, deixar a tecnologia fazer as coisas pra gente, né? Sem... É cômodo, né? Muito. Bem melhor, se ela puder trabalhar e gerar meu dinheiro no bolso aqui, pra mim tá ótimo. Exato. Não, é isso que a gente quer. Mas aí torna um problema, porque... Sim. Cara, imagina, você consegue se imaginar não fazendo nada o dia inteiro? Não, pelo amor de Deus, eu não consigo. Por mais que ela vá fazer tudo. Não, eu falo, eu podia ganhar na Mega Sena, ganhar trilhões. Eu não paro de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Então, assim, quem não gosta vai achar outros motivos também de não fazer, de não se empenhar. Ela, é isso, precisa ir com parcimônia. Você precisa entender até onde ela pode fazer e ela deve fazer, né? Porque tem coisa que ela precisa fazer por você. Tirar esse trabalho robótico das pessoas e realmente usar o que a gente tem de potencial humano para usar. Sim, perfeito. Lá na Escola do Caos, vocês exploram muito o pensamento não convencional, certo? Sim. Como a IA pode ajudar as empresas a sair do óbvio? Olha, sair do óbvio com a IA, eu acho que ela ajuda porque às vezes a gente fica com receio dentro das empresas de testar uma ideia nova, de construir algo, porque, eu vou gastar dinheiro, pode dar errado. E eu acho que a IA ajuda a gente a testar essas ideias. Então, a depender do seu projeto, você consegue simular ali com a IA e entender um pouquinho mais desses dados que ela vai gerar a partir dessa simulação. Então, você consegue criar produtos, simular serviços, trazer dados, porque você consegue fazer dados sintéticos lá dentro, né? Sim. Então, dá para você minimamente fazer um teste, desenvolver algo antes que isso vá para o mercado, antes que isso dê errado numa primeira vez. Então, dá para você minimizar. Então, acho que ela ajuda nesse quesito de você não vai precisar investir tanta grana para fazer um negócio que pode ser que dê errado ou que dê certo, né? Os 50-50, sempre a gente tem. Sim. Ela vai te ajudar a aumentar esse 50% do positivo, porque você vai conseguir ter mais testes e ela vai ampliando para você. Eu acho que tem que saber fazer a pergunta certa para ela. Então, assim, sempre. Qual é a merda que pode dar? O que pode acontecer? Pergunta para ela, e se acontecer isso aqui? E se cair tudo, se desligar tudo, se explodir, o que acontece? Ela vai te desenhar cenários. Vai. Então, é melhor que seja lá, né? Então, pode acontecer isso aqui pode ser uma consequência, isso aqui... E vai cavocando lá, porque daí a gente vai entendendo até onde pode ir. E aí você vai gerando problemas. Pede para ela gerar problema. Cara, eu quero imaginar que isso daqui deu completamente errado. Me gere 200 problemas que isso pode dar. Ela vai gerar para você, coisa que você nem ia imaginar e que às vezes no teu teste, no seu desenvolvimento ali de produto, de serviço, não ia sair todos esses problemas. Verdade. Ela ajuda muito mais fácil, né? Olhar todos os cenários, né? Com certeza. Né? Hoje a gente tem, eu vejo muito nas empresas, né? Algumas empresas, né, focarem muito nos dados. O que os dados estão dizendo? Né? E aí seguir ali o que os dados estão dizendo. Mas os dados não dizem, não são tudo.
né? Ele não é capaz de demonstrar tudo aquilo que é necessário para colocar. Você já viu, tem algum exemplo, você já viu alguma empresa confiar demais, ou seja, na inteligência artificial, nos dados que eles estão vendo? Olha, já vi, não vou expor ninguém. Não. Tá aqui, ó. Mas Fulano, eu acho que você, sabe aquela empresa. Mas tem, obviamente, porque tem empresa que acaba confiando cegamente ali no dado, né? E aí a gente precisa entender que os dados muitas vezes são frios, né? Então a gente precisa, como é que eu trago a humanização para esse dado? Porque não adianta eu só ter essa informação e às vezes não ir ali com a pessoa, entender como é que isso se comporta no dia a dia mesmo. Porque às vezes o dado é só um dado. Porque o dado pode ser, putz, é meu ouro aqui dentro, legal, Perfeito. mas às vezes ele é um dado frio. Ele é Sim. um dado que não te traz grandes informações se você não entender como é que ele se comporta no dia a dia. Então, tem empresa que realmente olha para o dado e fala assim, não, é dado, eu preciso de dado, eu preciso de dado. Calma, né? Dá uma... Precisa, Exato, fato, ponto. mas... Calma, segura, vamos olhar o resto, né? Vamos olhar como é que funcionam as pontas, né? Eu falo muito de experiências minhas, eu sou o cara dos dados, o cara que faz os modelos estatísticos, cientista de dados, desenvolve produto. Mas se eu não for conversar lá com a ponta, Exato. com o comercial, ouvir o marketing, ouvir os clientes, ouvir os clientes que eu quero atingir. Cara, pode ter informação que tiver lá dentro, eu não vou conseguir pegar nada disso. Exato. Acho que a gente esquece muito disso, assim, de envolver o usuário, o cliente, a cliente no negócio, sabe? Independente da criação, do estágio, você precisa, de certa forma, simular, entender como é que vai ser, você precisa ouvir, porque senão você vai ter falha. É o fator humano, É. né? Tem empresa que não olha... Pior que eu conheço empresa que não consegue nem olhar os dados e nem o humano, cara. Aí é difícil, né? Poxa, aí... Mas o humano, tudo isso que está falando, e os funcionários também. Sim, com Né? certeza. Vocês lá com a Escola do Caos lidam muito com esse problema, né? Sim. Do ser humano. Como é que está sendo isso hoje? Lá, como é que é dados, informação, e o ser humano, como é que está ficando nisso? A gente trabalha com pessoas, né? Com o ser humano. Não tem como não olhar. Eu acho que os dados são importantes para a gente para ajudar a tomar decisões sobre os seres humanos, mas eu preciso envolver eles. Então, absolutamente tudo que a gente faz lá, ótimo, a gente tem os nossos dados, a gente precisa deles para entender tipo, como é que estão se comportando as nossas experiências, nossos treinamentos, tudo que a gente desenvolve. Mas é bom você sentir o calor da pessoa ali e falar, e aí, como é que foi, o que que teve, o que que não teve, por que que você falou isso, por que que deu errado, porque às vezes é isso, o dado é frio, então esse fator humano mesmo, trazer a pessoa para perto, trazer ela como parte da solução como um todo, ajuda muito na hora de redesenhar, redescobrir, redefinir, enfim, é importante. Concordo, é verdade. Olhando agora um pouco para o futuro, né? O que você imagina que vai ter alguma disrupção, alguma grande mudança na inteligência artificial para os próximos anos? Ou alguma outra tecnologia que vai agregar a gente? Já que você falou que você começou há 5 anos atrás, olhar, que um monte de gente não estava olhando, e aí? Olha, eu acho que tem um wearable, um vestível, né? um dispositivo, que ele foi mais divulgado, começou a ser popularizado no SXSW do ano retrasado. Que é um wearable que basicamente ele integra o teu celular com inteligência artificial. Então, por exemplo, você vai dar um passo para fora de casa, esse wearable já sabe que, putz, são 8 horas da manhã, é a hora que você costuma ir para o trabalho, eu vou pedir um Uber para você. Ele já pede sozinho para você, porque você já está com o dispositivo ali. Putz, tá dando 11h30, aí teu relógio ali, teu smartwatch tá falando para você que você precisa levantar. Ele vai falar para você. Então, assim, é um dispositivo que é parte do seu corpo mesmo e parte do teu cérebro quase. Eu acho que esse dispositivo vem
eu acho que ele substitui o celular, assim, pra gente e vai substituir boa parte de wearables e tecnologias que a gente tem no dia a dia. Então, o relógio, o smartphone, parte do que a gente tem de Alexa e tudo mais dentro de casa, acho que ela vai morrer um pouquinho disso. A gente não tem mais a internet das coisas, né? É a inteligência artificial das coisas. Uhum. Exato. E o que mais te empolga nisso que você vê que vem por aí? E o que mais te assusta? Olha, o que mais me empolga são das possibilidades de benfeitoria. Uhum. E aí de todos os ramos, assim, que eu fico pensando, tipo, putz, eu brinco da questão do chip, eu queria levantar a mão e falar, pô, põe aqui em mim para testar e tudo mais, mas eu acho que tem benfeitorias aí que dá pra gente fazer, né? Então, imagina, implantar um chip, por mais que isso tenha consequências e, enfim, a gente vai lidar com outras transformações também em outras indústrias quando a gente ficar menos doente, mais doente, conseguir nos controlar mais, porque imagina, um wearable em você, um chipzinho que controla teu organismo, ele vai falar que você está ficando doente, já vai disparar o que precisa e você não vai precisar ir para o hospital, não vai precisar comprar remédio, não precisa fazer nada. Perfeito. Né? Então, acho que tudo que é benéfico me empolga. Uhum. Sabe? Das possibilidades que a gente tem de ajudar a humanidade a evoluir. Agora, às vezes me assusta, eu não tenho nenhum ponto específico da inteligência artificial que me assusta, mas me assusta quem pode usar ela para coisas não boas, sabe? Uhum. Isso me assusta porque a gente vê um movimento já, né, de algumas empresas que começam tipo, não, mas usar para aqui pro exército, pro armamento, vai ser mais lucrativo, aí a gente começa, né, a olhar pro dinheiro e esquece do fator humano. E aí a empresa vai olhar pro lucro, pro dinheiro e não se dá conta do que aquilo está gerando, né, do impacto disso na humanidade. Tanto que, assim, a inteligência artificial está listada entre um dos 4 componentes que pode fazer a extinção humana. Isso é assustador. É assustador. Isso assusta. Então, assim, não é que a inteligência em si tem algo que me assusta, porque eu não acho que ela vai fazer tão rápido essa parte da consciência dela fazer sozinha essa extinção. Sim. Mas do que o ser humano vai fazer operando ela, isso me assusta. Então, essa questão de ela estar entre os 4 principais pilares de que pode fazer uma extinção humana de 99% da população na face da Terra, isso é assustador. Porque por mais que 1% da população seja o suficiente para a gente gerar uma evolução de novo, recriar uma nova espécie, sei lá o que vai ser, isso assusta. Porque é um darwinismo generativo agora, né? Tipo, vai sobreviver quem entende? Talvez não, porque, putz, como é que vai ser a inteligência artificial tomando conta das coisas, né? Os robôs, a questão humanoide. Então, o que o ser humano vai fazer com ela é mais assustador do que ela mesma. Bom, é verdade. Há um tempo atrás me perguntaram isso e eu falei assim, poxa, meu medo o que é? Porque a inteligência artificial, daqui a pouco ela vai estar comprando os produtos pra gente. Pô, tá acabando meu leite? Ela vai lá, compra o leite, alguém vem e entrega. Mas eu falei, na época eu falei assim, cara, mas quem disse que eu não quero experimentar uma marca de leite novo? Né? Mas hoje eu já tenho pensado um pouco, porque como você falou, eu vou sair às 8 horas, vai chamar o Uber pra mim e tal. Tá bom, mas será que eu não vou começar a falar, caraca, mano, já vai dar 8 horas, ela vai chamar o Uber pra mim e eu tenho que estar pronto. Cara, é inverter a história. Né? A gente ficar dependendo dela, porque ela vai fazer uma coisa e a gente tem que estar correndo atrás dela. Hoje, esse é meu medo. Porque com a tecnologia a gente acaba ficando dependente dela, se estressando porque ela existe. Pô, antes você ia lá, ligava o rádio, botava a música que você queria e tal, e tudo uma boa. Hoje a gente pede pra Alexa. Aí ela não entende o que a gente pede. Aí você fica estressado porque você tá querendo pedir um amor. Briga. Isso, cara. Ó, entendeu onde que eu tô querendo chegar? A gente ficar dependente de uma coisa que seria para facilitar a nossa vida. Sim. Mas eu acho que a questão, por exemplo, de ter um vestível ali, ou o chip implantado na gente, eu acho que vai acabar um momento que ele vai entender do tipo, putz, você tá atrasado, já entendi, vou esperar um pouco aqui, porque você tá na correria, já vi que você tá dentro de casa ainda. Porque ele tem sua localização também. Perfeito. E eu acho que a minha cabeça, na hora que você falou, tipo, mas quem disse que eu não quero experimentar uma marca de leite nova? Eu já fico imaginando no chip implantado em mim, que ele vai soltar aqui dentro, ele vai no meu cérebro e vai falar assim, esse leite tem gosto disso, disso, disso. Esse tem daquilo, daquilo e daquilo. Qual você quer?
Eu nem precisei sair do lugar. Tudo bem, mas você não foi lá e viu que existe um leite novo no mercado. Mas você pode falar né? para ele, você pode perguntar para a inteligência artificial, o que tem de novo? Ela vai listar tudo que tem no mundo para você, Concordo. vai dar no seu cérebro. Olha que delícia. Eu Muito mais prático, gente. Não, nem discuto, é verdade. Mas conhecendo o ser humano, como ele é, ele não vai fazer essa pergunta. Não vai. Não, manda aí, é isso aí mesmo, tá manda bom. O que tá barato? Manda aí. Exatamente. E olha lá se for o que tá mais barato. Né? Vai lá, eu gosto desse aqui e segue o jogo. Porque a gente consome muita coisa porque é aquele que a gente conhece, aquele que a gente confia. A gente, tem coisa que a gente nem olha o preço. Né? E vai acontecer a mesma coisa, só que eu acho que isso vai... Esse é um dos meus medos, é potencializar essa nossa preguiça, né? De fazer alguma coisa nova, ou ela entender que eu tô atrasado e que, relaxa, você tá no meu tempo e não eu no seu. Porque eu acho que, em certo modo, ela vai ser meio intrusiva mesmo. Você vai falar, não, mas eu quero leite X. Eu falo assim, querido, você vai consumir esse leite vai te gerar isso, esse leite, na cadeia de produção dele, tá envolvido você isso, tá gordinho, mano. Você não vai comer isso aí, não. Ou aquela coisa que, não, eu gosto de chegar em casa, ouvir tal música, a temperatura ambiente tem que estar desse jeito, eu quero a banheira lá com massagem, não sei o quê. Cara, é fantástico, mas nem sempre você quer aquilo. Sim. Será que ela vai entender que nem sempre você quer aquilo? Pois é. Você sabe que agora falando disso, me veio essa questão do controle, né, de ficar na mão da inteligência artificial. Não sei se você assistiu, mas inclusive se você não assistiu também, eu recomendo muito, que o pessoal está comentando agora, Cassandra no Netflix. Eu já ouvi falar, mas eu não vi ainda. Assiste, então. Porque ela traz um pouquinho disso. É uma casa inteligente, que uma família vai morar lá, e acaba que a família vira refém, assim, no sentido bom e ruim, não vou dar spoilers, da inteligência artificial da casa. Então é bem legal, assim, traz um terror suspense, mas tem essa coisa da ficção, então é bem interessante. É mais ou menos disso que a gente tá falando. Não, boa dica. E ainda pegando, e aí eu vou mais um pouquinho longe nessa história de a gente se acostumar com a inteligência artificial. Porque aí a gente acostuma a ter um ritmo. Como é que você vai se sentir a hora que você não tiver aquele ritmo? Né? Você, tô chegando em casa, então tá bom, toda vez que eu tô chegando em casa, tem aquela musiquinha, aquela temperatura ambiente e tal, eu chego lá, relaxo. Aí um dia não tem aquilo por algum motivo. Naturalmente a gente vai se estressar. Com certeza. Vai se estressar, aí a pessoa que está perto de você tem isso. Vai sentir também. Eu acho que a gente precisa saber qual é esse ponto ótimo, sabe? Então, assim, não pode ser totalmente dependente. Que às vezes eu brinco e falo assim, se desligar o chat GPT hoje, o que acontece com a sua vida? Porque eu vou reclamar um pouco. Não, é isso. Tipo, eu também vou ficar puto da vida, que assim, tem coisa que eu vou falar, poxa, isso aqui eu tava fazendo mais rápido, tava tão bom, isso aqui, mas o meu trabalho não para. Sim. E eu já trombei com pessoas que falam, não vai conseguir, não vai... É tipo quando acaba a internet, você fala assim, mas você não tem mais nada pra fazer? É porque a internet caiu, você não tem mais nada pra fazer. Não dá, não tem mais nada, é isso. Então, assim, caiu o chat GPT, o que acontece com a sua vida? Porque é a inteligência artificial que está popularizada, né? Sim. Então, a geração de imagem, que vai te ajudar agora na codificação e tudo mais, caiu. Você consegue ainda lidar com o seu dia a dia? Você ainda sabe trabalhar? Então, ok. Você ainda tá no play, sabe? Sim. Agora, se desligar e você falar, danou-se, começa a se preocupar. Não, eu ainda acho que hoje ainda as pessoas vão responder muito. Não, hoje tudo bem, eu estou tranquilo. Se parar, eu me viro. Eu quero ver daqui 1 ano, 2 anos, alguém responder desse jeito. Não é. Porque ainda acho que as pessoas usam pouco, a inteligência artificial. Eu acho que usa pouco e pouco do potencial. Acho que as duas coisas. Sim. Tem gente que não está usando. Eu ainda entro em sala de aula que eu pergunto, eu falo, quem aqui nunca abriu o chat GPT? Porque é o que popularizou, é o que todo mundo conhece. Eu vejo mãozinha levantando. Gente, não é possível que a pessoa nunca trombou com uma IA. Mas também a gente vive numa bolha, né? Porque, ok, estamos aqui onde, né, as coisas acontecem meio que Rio-São Paulo, o que é errado, mas tá certo, né? Tá acontecendo aqui, mas você sai desta bolha, você vai pro interior de São Paulo, interior de outros estados, você fala, gente, as pessoas nem sonham o que a inteligência artificial tá fazendo. Sim.
E é tão simples, ela faz tanta coisa de forma tão simples. Pois é, então assim, é meio bolha, aí você vê que, tipo, traz uma questão de democratização, mas também de segregação, né? Porque quem não se habituar, quem não aprender a linguagem da máquina, já vai entrando nesse darwinismo generativo, Sim. que você vai saindo ali do mercado de trabalho, porque se uma pessoa dessa não tem esse conhecimento e vai buscar um emprego numa grande empresa, hoje você já vê vagas sendo anunciadas de pessoas que precisam entender minimamente de inteligência artificial, independente do seu cargo. É verdade. Então você fala, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho se eu não tenho um mínimo de conhecimento? Você começa a segregar também. Então, o que era para aproximar e trazer a democratização de informação e tudo mais, também pode trazer a segregação, né? Não só a democratização. Esse é um delay que a gente tem. O Brasil tem muito problema com educação. Tem. Né? Em todos os níveis, né? E eu acho que essa é um ponto que tem gente que vai ganhar dinheiro, isso porque é uma boa oportunidade para você levar a inteligência artificial, ensinar isso para as pessoas. Hoje já existe um monte. Sim. E para vários, para o programador, para o cara que quer usar, para a pessoa que quer aprender a inovar. Né? Então, aproveita, porque nem todos são pagos. Tem muita coisa que é de graça, tá por aí. E dá para usar muito em qualquer lugar, qualquer empresa. Um comércio normal de rua consegue usar. É isso, precisa entender como você consegue colocar ela no seu dia a dia. E precisa também, não falo nem de institucionalizar, mas você precisa tirar ela da informalidade, porque é mais perigoso você usar na informalidade. Sim. Porque você vê, as pessoas vão usar. Não adianta. Ah, mas no computador corporativo não pode. Ah, que legal, você acha que a pessoa não tem um celular. Aí o que ela faz? Ela não pode usar o computador com os dados, porque tem dados sensíveis, obviamente. Perfeito. Então a gente, né, se você não tiver a assinatura exatamente de como precisa ali, você vai vazar dados, que você vai alimentar a máquina para aprender. Aí a pessoa fala assim, não posso usar o computador. O que ela faz? Pega o celular, tira uma foto, coloca os dados lá. Não, o que é pior. É pior. Porque aí ela joga essa foto, essas coisas dentro do celular dela, é pior. Então assim, aí começa um problema que é muito maior. Então assim, tira da informalidade. Precisa, a gente não tem uma regulamentação, está em processo para a gente ter uma regulação e regulamentação, mas eu falo, a gente precisa fazer essas regulamentações nessas microsociedades que a gente vive. Sim. Então, assim, dentro de casa, como é que eu uso, o que pode e o que não pode, dentro da empresa, dentro da equipe, dentro da minha sala de aula, o que pode e o que não pode, como a gente vai usar. Então, na empresa, como a gente pode usar? A gente vai ter que usar, não tem como ignorar. Ensina. Eu cheguei a trabalhar numa empresa e, poxa, a ferramenta de análise, de criar modelos que o pessoal usava era o Python. O Python e o R. Sei lá eu por que cargas d'água, alguém inventou que falou, não, o Python não pode usar. Por quê? Porque a gente não estudou a quanto da segurança ele tem. Então a gente não deixa instalar. Quem disse que a galera não instalava? Mas claro que vai. Ainda mais que o proibido é mais gostoso, né? Exatamente. Aí todos os modelos da empresa saem no Python e tal. E aí você vai fazer o quê? Cara, é mais fácil. Tá bom. Eu entendo que tem regras de segurança, tem uma série de coisas. Pegar o exemplo do Python. Poxa, eu não consigo, eu não tenho tempo para verificar isso. Tá bom, cara. Eu estou implantando uma área de modelagem na empresa, eu preciso ter um programa para fazer modelo. Tem Python que é de graça, tem R que é de graça e tem o SAS que você vai pagar, esse PCS que vai pagar. Vocês querem pagar? É caro. Ah, não dá. Então deixa eu usar o Python. Ah, mas eu tenho que fazer o teste. Fala, amigo, não faz o teste. Pega o telefone, liga para o seu amigo, para quem você conhece, fala o que alguém já fez esse teste para verificar. E aí você chega para as pessoas, ensina a forma correta de usar, qual é a informação que ele pode colocar lá dentro da inteligência artificial, que pode, que não pode. E, pô, resolve o problema. Nisso, né, a gente, pegando o gancho até do que a gente falou lá no começo, tem muita gente ainda que não usa IA no dia a dia. Tem alguma dica que você possa dar para a pessoa começar a usar, executivos, profissionais, começar a usar a inteligência artificial no dia a dia dentro da empresa? Eu acho que a primeira coisa é identificar qual é a tarefa dentro do seu dia a dia que mais te ocupa tempo. Sim. Eu acho que identificando isso, aí você consegue, com esse dado, tomar a decisão. Então, assim,
como que a inteligência artificial consegue te ajudar, eu não falo nem, às vezes não é nem substituir, porque isso eu acho que é uma evolução, mas como é que ela consegue te ajudar a ser mais rápido? Então assim, putz, no meu dia eu gasto 3 horas respondendo e-mail porque eu tenho que ficar digitando e não sei o que lá. Como ela consegue te ajudar? Você vai gravar para ela e ela vai escrever para você, você vai colocar o histórico ali e ela vai entender e você vai... Como? Então assim, identifica qual é a tarefa que mais gasta tempo no teu dia e vê como que ela pode te ajudar. Ah, eu não sei. A minha tarefa que eu mais gasto tempo é, putz, eu vou codificar. Tá bom. E você não sabe como ela pode ajudar? Joga nela, então, vou perguntar. Pergunta para ela. Isso, faz assim, ó, eu gasto muito tempo codificando. Eu quero otimizar o meu tempo. Como você pode me ajudar? Ela vai te falar. Ela fala assim, ó, eu posso fazer isso, 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 isso. Você vai descobrir coisas, às vezes, que você fala assim, meu Deus, eu tava aqui quebrando a cabeça e ela consegue fazer isso muito mais rápido e faz para mim. Isso. Então pergunta para ela, identifica a tarefa e pergunta. Aliás, perguntar é o problema de qualquer empresa. Comunicação. Comunicação é de todas. Todas as empresas têm Todas. esse problema. Comunicação. Cara, comunica com seu computador, caramba. Não, vai lá, pergunta. Esse é um pra ele. problema do ser humano, assim. É. Em qualquer lugar. A comunicação é um problema do ser humano. É em casa, é no colégio, é na faculdade, é na empresa, na equipe, tudo. O problema é a comunicação. O problema do mundo é comunicação. Não, minha esposa, ela fica revoltada, porque às vezes eu falo, tô assistindo um filme, e aí acontece um problema. Eu falo, caraca, era só o cara falar isso, que não tinha esse problema. Não existia o filme se o cara falasse isso. Isso. E é verdade. Cara, e no nosso dia a dia é verdade. Isso acontece muito, porque alguém falou, ele não falou, simplesmente não falou uma frase, uma coisa. Qualquer problema é gerado por um problema de comunicação. É. Nossa, cara, como isso é um problema pra gente. E olha que nós estamos falando, nós tem o sangue latino, que a gente fala pra caramba e tal. Eu fico imaginando como é que não deve ser isso lá nos países nórdicos, porque eles não gostam de falar. Deve ser muito pior, cara. Ou não, porque eles têm empresas melhores que a gente, né? Eu acho que tem uma eficiência diferente lá. Sim. Então, eu acho que eles falam de uma forma mais objetiva, que eu acho que também, às vezes, o nosso problema de comunicação tá que a gente fica floreando e não fala e às vezes não sabe nem o que falar. Sim. É verdade, a gente rodeia muito. É a tal das conversas difíceis, né? Bota lá na IA também, fala pra ela te ajudar. Não sabe como falar, não sabe. Bota lá, manda ela te ajudar. Não tem problema nenhum. Ou não, você já tem um problema. Cara, vai acontecer, então resolve logo esse negócio. Vai lá e fala. Agora voltando aqui para IA, para inteligência artificial, ela vai tomar o lugar do ser humano no dia a dia, no nosso trabalho? Acho que sim, como em toda a evolução, toda a grande mudança que a gente teve ao longo da humanidade, as grandes inovações, a gente teve algumas profissões que foram substituídas, outras que tiveram seu escopo modificado e outras que foram criadas. Perfeito. Então, acho que, de novo, a gente vai sofrer essa mesma coisa. A gente vai ter gente que vai cair fora do mercado porque vai ser extinguida a profissão dela, a função que ela exercia. Vai ter gente que vai ter que se especializar porque vai mudar o escopo de trabalho e vai surgir um monte de emprego novo. A gente já vê, né? Tipo, você roda aí as revistas da vida, você vê a quantidade de empregos novos, do próprio LinkedIn. Você fizer uma busca lá, você vê uns nomes que você fala assim, meu Deus, o que é isso? O que essa pessoa faz? Eu vi recentemente uma reportagem, 60% dos empregos hoje não existia há 5 anos atrás. Exato. E a gente vai gerar muitos novos, mas a gente vai extinguir muitos também. Eu acho que é esse equilíbrio que a gente precisa tentar manter, porque talvez vai extinguir muito mais rápido muitos do que vai gerar. Então isso a gente precisa tentar equilibrar. Agora para a gente finalizar, se você pudesse dar um conselho para quem quer inovar e se diferenciar nesse novo mundo que a gente está vivendo, e a gente acessando as ferramentas de inteligência artificial e tal, qual seria esse conselho? Olha, eu acho que precisa conhecer a inteligência artificial, você precisa conhecer diversas, mas você não pode ficar disperso nelas. Porque eu vejo que, assim, se especializar em uma só é perigoso, né? Porque você fica só com ela ali, você fecha teu repertório.
Mas se você também abrange demais, você tenta, nossa, eu vou abrir meu leque horrores aqui. Aí você começa, conhece aqui, conhece ali, você não se aprofunda em uma e você não usa o potencial dela. Então eu acho que tem que conhecer as inteligências artificiais, precisa estar ligado no que está acontecendo. Mas tenha foco. Então eu acho que tem que ficar ligado e tem que ter foco. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado. Imagina. Obrigadão por tudo. Foi muito viu? bom. Muito bom ver assim.